Antes de tudo, pare por um segundo e pense. Você já viu alguém famoso sendo tratado como menos do que humano? Já sentiu que por trás do brilho existe uma alma tentando respirar? Se você acredita que grandes histórias são feitas nos detalhes invisíveis e que a compaixão ainda pode surpreender, inscreva-se agora. Porque aqui, a fama encontra a verdade, e cada vídeo é um convite para sentir, pensar e mudar. Faíscas. A noite havia começado como qualquer outra. Anitta estava exausta. Tinha acabado de sair de um evento longo, cheio de flashes, sorrisos ensaiados, conversas rápidas e uma fila interminável de gente querendo só uma foto. Aquela rotina, embora parte de sua vida, pesava. Ela sabia sorrir, sabia falar, sabia representar. Mas, naquela noite, tudo o que ela queria era comer alguma coisa quente e ficar em silêncio. Entrou em um restaurante simples, fora da rota habitual das celebridades. Estava com um casaco grande, pouco maquiagem, cabelo preso. Não queria ser reconhecida. Queria ser apenas alguém comum por alguns minutos. Ela sabia que isso, na vida que tinha escolhido, era pedir demais, mas às vezes, mesmo quem tem tudo, só deseja o mínimo, respirar em paz. Sentou-se no canto. O garçom demorou a vir. Ninguém pareceu reconhecê-la. Ela sentiu um alívio. Pediu um prato simples, um suco, e encostou-se na cadeira com um suspiro contido. O ambiente era ruidoso, mas agradável. Por alguns minutos, ela se desligou. O prato chegou. Ela agradeceu com um sorriso discreto. Mas, no instante em que deu a primeira garfada, algo nela travou. Era sutil, um gosto estranho, amargo, inesperado. Algo estava errado. Ela recuou. Sentiu o estômago revirar. Olhou para o prato. Olhou para o suco. E então viu, do outro lado do salão, duas funcionárias atrás do balcão. Uma delas cochichava e ria. A outra parecia nervosa, evitando encarar. A intuição não mente. Ela sabia o que tinha acontecido, antes mesmo de ter certeza. Mas como agir? Como reagir? Ela não era apenas uma cliente. Era Anitta. E ser Anitta, naquele momento, era tanto escudo quanto armadilha. Chamou o gerente, discretamente. Disse que havia algo errado no prato. Ele, visivelmente constrangido, chamou a cozinheira. E, com a voz trêmula, a atendente confessou: fui eu. Eu, cuspi. Desculpa. Eu só achei que você se achava demais. Silêncio. O salão não entendeu de imediato. Mas os olhares começaram a se voltar. O constrangimento se espalhou como um incêndio. O gerente, desesperado, começou a pedir desculpas. A funcionária chorava. E Anitta estava imóvel. A menina à sua frente, provavelmente com pouco mais de 20 anos, suando, tremendo, com um rosto vermelho de vergonha e desespero, dizia aquilo como se implorasse por punição. Como se quisesse ser enxotada dali para nunca mais voltar. E Anitta viu algo que ninguém mais via. Porque naquele instante, ela não viu uma agressora. Viu uma dor. Lembrou-se de quando também foi atendente. De quando recebia gorjetas baixas e sorrisos tortos. Lembrou da raiva que sentia do mundo, da inveja silenciosa que morava em quem sente que ninguém nunca vai olhar para você. Lembrou de ser julgada por ser bonita, ousada, por ter opinião. E lembrou que já teve vontade de cuspir no prato do mundo. Não era certo. Mas era humano. Qual o seu nome? Ela perguntou. Calma. A menina respondeu, soluçando. Camila. Camila, você quer ser despedida? A funcionária abaixou a cabeça. Eu mereço. Anitta respirou fundo. Olhou para o gerente. Para os clientes. Todos esperando um escândalo. Esperando que ela explodisse. Esperando que a celebridade reagisse. Mas ela não era só uma celebridade. Era uma mulher que já tinha carregado muito. Que entendia mais do que parecia. Ela se levantou. Pegou a bolsa. E antes de sair, olhou para Camila e disse: Você não me cuspiu. Você cuspiu na imagem que criaram de mim. Mas eu não sou essa imagem. E você também não é só esse erro. Só,
Não continue escolhendo cuspir quando você pode conversar. E saiu. A notícia viralizou. Claro que viralizou. Mas ninguém entendeu o que aconteceu ali de verdade. Os sites diziam que Anitta foi humilhada. Outros diziam que ela perdoou a agressora. Outros queriam saber se processaria o restaurante. Mas ninguém viu o que de fato ocorreu. Duas mulheres se reconheceram. Uma num ato de desespero. A outra, num ato de consciência. Camila não perdeu o emprego. Anitta pediu isso. Dias depois, as duas se falaram por telefone. Não houve amizade, nem reconciliação pública, nem post para engajar. Houve apenas entendimento. Porque, no fim, grandeza não está em responder com a mesma moeda. Está em mostrar que existem moedas que o mundo esqueceu, como a escuta, a compaixão, o perdão. Anitta sabia que poderia usar aquele momento para se promover. Mas não quis. Porque já entendeu que algumas vitórias não precisam ser vistas, só sentidas. E Camila, do outro lado, aprendeu que o ódio que sentimos por quem parece ter tudo, muitas vezes, nasce da dor de sentir que temos nada. Mas ninguém tem nada quando ainda tem escolha. E ela escolheu mudar. Desde então, aquela noite vive em silêncio. Não está nas manchetes. Não virou música. Não foi performada no palco. Mas ali, longe das câmeras, uma cantora ensinou o que é dignidade. E uma atendente aprendeu que ser vista, de verdade, pode curar mais do que qualquer punição. E você teria cuspido? Teria gritado? Teria punido, ou teria feito o mais difícil, reconhecido a dor do outro sem precisar apagar a sua? Se essa história tocou você, compartilhe. Porque talvez, em um mundo tão apressado por justiça, o que mais falta é alguém disposto a ser justo. Camila não dormiu naquela noite. Não pela vergonha, mas pelo que ouviu. A frase de Anitta ecoava em sua cabeça como uma pergunta que ela nunca tinha feito: você não me cuspiu. Você cuspiu na imagem que criaram de mim. Aquela frase a desmontou. Ela percebeu que passou anos odiando não pessoas, mas representações. Odiava celebridades não por quem eram, mas pelo que achava que elas simbolizavam: privilégio, indiferença, frieza. E quando viu Anitta entrando no restaurante, com seu casaco de grife e seu silêncio elegante, algo em Camila, uma dor antiga, invisível, enraizada, se inflamou. Ela não cuspiu por maldade. Cuspiu por frustração. Pelo pai ausente. Pela mãe cansada. Pela conta atrasada. Pelo salário que mal dava. Pela sensação crônica de que ninguém a enxergava. Mas Anitta enxergou. Não com piedade. Não com condescendência. Com humanidade. E isso a desarmou. Na manhã seguinte, Camila escreveu uma carta. Não pública. Não para se redimir nas redes sociais. Mas íntima. Nela, disse: você não sabe o quanto me libertou ao não me esmagar. Obrigada por me ver. Anitta respondeu dias depois. Também em silêncio. Um bilhete simples, que dizia: eu também já quis cuspir. Mas aprendi que o mundo já tem violência demais. Obrigada por não fugir da sua dor. As duas não se tornaram amigas. Não se seguiram. Não se encontraram em talk shows. Mas se marcaram. E às vezes, marcar alguém é mais poderoso do que abraçá-lo. A história nunca chegou ao Fantástico. Nem aos programas de fofoca. Porque a mídia só consegue traduzir o que grita. E essa história foi um sussurro. Mas talvez você tenha parado aqui, justamente porque dentro de você também existe algo que deseja ser escutado. Talvez você já tenha sido Anitta, alvo de inveja, vítima de um ataque injusto, pressionado a reagir com raiva, mas preferindo responder com consciência. Ou talvez, em algum momento, você tenha sido Camila, magoado, confuso, reagindo ao mundo com agressividade porque tudo dentro de si parecia implodir. Não somos só vítimas ou vilões. Somos histórias em movimento. E às vezes, o que falta entre o erro e o acerto é só alguém que olhe e compreenda. Vivemos em tempos em que o cancelamento virou moeda de troca. Em que um erro vira identidade. E em que a justiça muitas vezes serve mais ao ego do que à alma. Mas existem pessoas e momentos que recusam essa lógica. Que escolhem outro caminho. Anitta não precisava ter perdoado. Camila não precisava ter mudado. Mas as duas escolheram algo maior. E é por isso que essa história importa. Não porque é espetacular. Mas porque é real e
Porque nos lembra que a grandeza, de verdade, mora no invisível. Talvez o mundo precise menos de heróis que gritam, e mais de pessoas que sentam à mesa, olham nos olhos e dizem: eu vejo você. Se você sente que o mundo precisa disso, se deseja mais histórias que inspirem silêncio, empatia e coragem, inscreva-se neste canal porque aqui, toda história começa quando alguém escolhe não reagir com ódio, mas com alma. Camila agora trabalha em outro restaurante. Um pequeno bistrô, numa rua escondida, onde a rotina é mais leve, e os rostos, mais calmos. Ali, ela aprendeu algo novo, que a raiva não desaparece, mas pode ser cuidada. Ela ainda sente o peso de dias difíceis. Mas agora, quando começa a sentir a amargura subir, ela respira fundo e lembra: você pode cuspir, ou pode conversar. A frase de Anita virou um lembrete. Não só sobre aquele dia, mas sobre a vida. Porque no fundo, Camila entendeu: o mundo a machucou, sim. A ignorou. A julgou. Mas ela, ao revidar com ódio, apenas mantinha viva a roda que a feriu. E era exatamente essa roda que Anita, naquele gesto inesperado, decidiu interromper. Anita também seguiu sua vida. Mas algo nela mudou. Ela continuou com sua agenda, seus shows, suas entrevistas. Mas passou a carregar consigo uma nova camada de sensibilidade, como quem, depois de atravessar uma dor antiga, aprende a escutar além da superfície. Ela não falou publicamente sobre o ocorrido. Mas contou, certa noite, para uma amiga íntima: enquanto olhava pela janela de um hotel de luxo em Paris, aquela garota me lembrou de mim. Da parte minha que eu deixei para trás para poder sobreviver. Não havia julgamento na voz. Só reconhecimento. E a verdade é que todos nós temos uma Camila e uma Anita dentro de nós. A parte que sente que não é ouvida. Que se machuca. Que quer reagir. E a parte que, mesmo cansada, escolhe não se igualar à violência, e responder com consciência.